nós devemos fazer a eles. Então, se a gente começar a jogar essas palavras, a gente vai ver assim, ó, em todas as situações a gente pode estar fazendo o bem, e deve estar fazendo o bem, porque a gente não gostaria de ser enganado, passado a perna, de ser, sei lá, assassinado, né? Não gostaria de prejudicar ninguém, a gente ser prejudicado, a gente não gostaria de nada de ruim. Então, se a gente não gosta, eu não gosto, né, de dar uma cabeçada na parede, eu não gosto de levar uma martelada na cabeça, eu não gosto de atropelar ninguém, né? Então, eu não vou fazer isso para ninguém, se eu não gosto. Esta é a medida. Então, por isso que o Allan Kardec diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, ele coloca direitinho a caridade. Isso seria a nossa caridade. A maior acepção da palavra, quando a gente pensa no outro, não quer fazer nada para o outro de ruim, só pensa em fazer bem, porque a gente está fazendo uma caridade. Então, a melhor medida que seria esta aí. Então, tem um amigo nosso que aprendeu a fazer o evangelho no lar. Então, quando a gente fala sobre o evangelho, toda a casa espírita estuda o evangelho, apresenta o evangelho nas palestras, né? E também estuda o evangelho de Jesus Cristo. Estuda o livro dos Espíritos, né? E o evangelho também faz parte. Então, nosso amigo Alexandre, ele aprendeu no Centro Espírita a fazer o evangelho no lar. Então, todos nós aqui já sabemos disso, né? E a doutrina espírita está sempre, né, as casas espíritas estão sempre ensinando as pessoas a fazerem o evangelho no lar. Por que isso? O evangelho no lar consiste a gente pegar o evangelho e simplesmente, né, uma vez por semana, que deveria ser todos os dias, mas no mínimo uma vez por semana, no mínimo, mas deveria ser todos os dias, porque nós precisamos tomar surra de evangelho, como o Chico Xavier apanhou uma vez uma sova de Bíblia, né? Uma vez aconteceu com ele lá que o camarada não entendeu bem o que era. Daí, dá-lhe evangelho, ele batia no Chico Xavier, mas não era assim que era para ser feito, né? Mas no sentido de ler o evangelho e aplicar na vida. Tá? Então, tem um fato pitoresco lá sobre o Chico Xavier, sobre essa questão da surra de Bíblia, né? Então, as pessoas que não têm, muitas vezes não têm olhos de ver, né? Não entendem as coisas, quando se fala em linguagem figurada. Então, mas se pega então o evangelho e se lê uma página ou duas, isso chama-se o evangelho no lar. E o nosso amigo Alexandre pegou o evangelho junto com a família, que costuma fazer domingo à noite, né? Que nós também costumamos fazer domingo à noite. E então ele caiu no capítulo 11. Amai-vos uns aos outros. Então, comentando com a família, ele disse, pô, mas que coisa interessante, né? O mundo seria maravilhoso se a gente fizesse isso. Se a gente, assim, usasse essa orientação de Jesus. Tudo o que quiserdes que os outros te façam, fazei também a eles. Já pensou? Então, o Alexandre deitou, depois do evangelho, deitou-se e ficou pensando sobre aquilo, adormeceu pensando sobre aquela maravilha que era de se fazer realmente. E resolveu, assim, começar a agir, porque tudo depende da gente querer fazer as coisas. No dia seguinte ele acordou
acordou com a mesma ideia. Aquilo ficou assim, gravado nele, impregnado nele, do amai-vos uns aos outros, assim, tudo o que quiserem que os homens vos façam, fazei também a eles. Então ele se levantou e aí ele disse, bom, consertou o varal que a mulher dele pedia, fazia 6 meses. Daí ele foi lá e consertou o varal. E aí depois consertou o varal, ele deu um beijinho na esposa e saiu. E ela, o que está acontecendo? Quer me dizer alguma coisa? A mulher dele não está acostumada a ganhar beijinho na saída. E ele foi trabalhar. Quando ele estava tirando o carro da garagem, tirar o carro da garagem, um outro carro veio passando na rua, quase bateu no carro dele porque ele não prestou atenção. Aí quando ele ia fazer o gesto aquele, aí ele se lembrou, tratai a todos do jeito que vós quereis ser tratados. Então aí ele pega aí, se segurou ali, né, bom, esse cara aí que me deu buzinaço, me xingou a minha mãe, né, deve estar com pressa, deve estar com algum problema, então, né, que Deus o proteja. E aí ele se acalmou. Daí saiu, pegou o carro, saiu, ligou o rádio, e estava dando notícia, né? De manhã sempre tem as notícias, e aí ele estava seguindo, aí estava dando aí, de repente veio aquela notícia, né? Daquele crime hediondo que houve lá naquela cidade, num bairro chique da cidade de São Paulo, né? Em que aquela mulher fez tudo aquilo com aquele homem. Inclusive botou dentro de uma mala e largou numa estrada secundária. Né? Então ele ficou aí, todo mundo, tem que haver pena de morte no Brasil. Todo mundo houve um caso aqui, a mulher picou o marido. E aí as pessoas falando, mas tem que ter pena de morte mesmo, né? Imagina uma coisa dessa. E ele, eu também acho. Aí se lembrou, tratai a todos como quereis que fosseis tratados. Né? Se lembrou disso. Se lembrou e disse assim, bom, quando Jesus também disse certa vez que os sãos não precisam de médico. Né? E que também, né, que todos nós erramos. Né? Naquela situação daquela mulher, né, da tal mulher aquela lá que ia ser apedrejada, todos nós erramos. Quem é que nunca errou aí? Levante a mão, né? Nunca errou. Então, as pessoas, muitas vezes elas se agitam, elas querem, porque querem fazer coisas sem pé nem cabeça, né? Quando se trata de uma conduta, naquele caso lá daquela senhora lá de São Paulo. Então, o nosso amigo Alexandre se segurou, né? Quando ele se lembrou assim, bom, ela deve ser uma pessoa doente. Né? Deve estar doente. Uma pessoa para fazer isso, para fazer o que fez. E todas as pessoas que cometem crimes, que cometem, em geral, assim, desatinos, são pessoas doentes. Quer queiramos ou não, aceitamos às vezes, são doentes. Porque as pessoas normais, equilibradas, eles não cometem esse tipo de desatino. Né? Esse pessoal todo aí, serial killer, né? Ou então, picadinho, né? Etc., jogar fininho pela janela, é pessoa doente. Né? Então, a humanidade em geral, nós vivemos mergulhados na doença. Nas doenças ilusórias, né? Nos iludimos, nós somos doentes por dinheiro, né? Somos doentes por sexo, muitas vezes. Somos doentes por minhas coisas, meu carro, minha casa. Né? O que é uma casa com fantasma? Eu adoro casa com fantasma, que é mais barata. E o que é uma casa com fantasma? Não é assim, né? As casas que a gente vê lá nos States, as casas, quando tem a casa com espírito, lá com fantasma, né? Os caras vendem baratinho para se ver livre logo. Né?
E aqui no Brasil, não sei, não pegou bem essa moda, né, infelizmente. Mas a casa com fantasma é a casa em que os espíritos que eram donos antes, ou por outras circunstâncias, ficam morando na casa. Não querem ir embora. Né? Como diz o André Ruiz lá, então até a cadeira de balanço anda sozinha. Tá? A pessoa está ali, sentada, né? Não vai embora da casa. Então, quer dizer, isso é o apeguismo. Toda casa que tem espíritos, né, as casas mais antigas, né, essas casas são as pessoas que moravam ali e são apegadas e não querem sair dali. Não sabem, não conhecem a vida espiritual, não aprenderam nada ou não querem saber. Né, estão meio atrasadinhas, né, na evolução. Então as pessoas ficam lá morando na casa, convivendo com os outros. Mas, então, o nosso amigo chegou no serviço, estacionou o carro e mal entrou, ele era gerente de uma empresa, mal entrou na sala dele, já veio a chefe de pessoal falar com ele que havia um funcionário com problemas lá que estava matando o serviço. Olha, esse funcionário aqui tá ausente há vários dias, faltou, e não tá cumprindo com as tarefas que ele tem que cumprir, assim, sabe? Então a minha opinião é que deve ser demitido por essa causa. Aí o seu Alexandre disse assim, então vamos botar ele pra fora. Mas peraí, então. Mais uma vez, ele se lembra, né? Fazer aos outros que gostariam que eu fizesse. Daí, ele pega e diz assim, só um pouquinho, vou chamar o fulano. Chamou esse funcionário lá no escritório, na sala, e conversou com ele, o que está vendo, né? Está com problemas aí, está faltando, não está cumprindo. Mas acontece que realmente eu estou numa situação difícil, a minha mulher está com câncer, né? Então é difícil a situação. E agora o câncer já está chegando no pulmão. Então ele compreendeu, se colocou no lugar do outro. Então quando a pessoa se coloca no lugar do outro é diferente. Né? Consegue compreender o outro. Né? Aí ele resolveu, bom, vamos fazer o seguinte, vamos te arrumar uma licença. Arrumou uma licença para o cidadão e ainda chamou alguns outros funcionários lá para dar uma força, para ajudar, fazer uma coisa, visitar, se interessar por eles. E assim ele seguiu durante o dia, seguiu trabalhando. E quando ele foi almoçar, teve uma reunião, ele foi almoçar e ele, na calçada, lá no centro da cidade, uma senhora pediu para ele uma ajudinha para comer. E tem pessoas que não gostam de ajudar, né? Porque tem muita gente que vicia em pedir, né? Então ele ficou assim, né? Não costumava dar dinheiro nenhum para ninguém na rua, mas ele se lembrou, né? Tratai sempre aos outros como gostaria de ser tratado. Aí foi que a mulher contou para ele que o marido estava no hospital e que ela estava também desempregada e que tinha várias crianças em casa e não tinha o que comer. Então assim, ó, e ele ajudou com um pouquinho de dinheiro para ela comprar mantimentos e ainda anotou o endereço dela para acompanhá-la até que o marido se estabelecesse. Né? Então assim foi o dia do nosso amigo Alexandre, que meditava quando voltava para casa, né? Que se o mundo
entendesse esta colocação de Jesus, seria muito mais fácil. Nós conquistaríamos o paraíso logo, logo. Pensando no outro. Sempre pensando no outro. Voltado para a melhoria geral. Por isso que nós vivemos aqui na Terra. Nós não vivemos aqui na Terra para simplesmente eu ser dono do meu nariz, do meu carro, da minha casa, do meu dinheiro, e ir para casa, e vir para cá, e ir para lá e acolá, e não me importar com nada que me cerca. Por isso que nós vivemos em sociedade, em comunidades, porque nós estamos aqui para compartilhar recursos, alegrias e até tristezas, às vezes, Estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Então depende de nós olharmos assim, e vermos tudo isso que nos cerca, a paisagem, e as pessoas sofridas que estão à nossa volta e que poderiam, muitas vezes, ter um rumo melhor, ter uma orientação melhor, ter um caminho melhor, se nós fizéssemos algo em prol delas também. Então, muitas vezes depende de nós sermos aquele amigo que ampara, aquele que escola na rua, aquele que ajuda numa hora crucial. Então depende de nós, muitas vezes. Está no nosso caminho, está nas nossas possibilidades. Então, o que é o próximo mais próximo? É o que está aqui, está pertinho da gente. Esse é o próximo mais próximo. Como o caso aqui do samaritano. Ou alguém mesmo que está na rua, que está caído, ou que está com fome. Quem é o próximo mais próximo? Sou eu que estou passando. Sou eu que estou ali.